Olá, estamos dando continuidade ao estudo de Romanos, esse é o quarto vídeo. No último vídeo nós falamos até o capítulo 13 de Romanos. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 14. O capítulo 14 ele fala sobre os fracos e os fortes. Então o apóstolo Paulo nos orienta a não discutir assuntos controvertidos. E eu já falei isso no segundo vídeo sobre a gente não condenar algumas pessoas que pensam, porque são fracos na fé. Então, às vezes, uma pessoa não corta o cabelo. Nós vamos falar sobre isso na carta aos Coríntios, né? Sobre cortar ou não cortar cabelo. Mas alguma pessoa não come carne, não come carne de porco. Algumas pessoas guardam o sábado. Algumas doutrinas. Quem somos nós para julgar os irmãos? A Deus deu tantos dons para nós, mas Ele não nos deu o dom de apontar o dedo e julgar os irmãos. Ele fala para a gente não discutir assuntos controvertidos. Como é triste, alguns irmãos se reúnem com outros cristãos que têm outra denominação para discutir temas controvertidos, que nem mesmo cabe fazer isso. A gente precisa suportar uns aos outros, como diz lá no capítulo 11, a gente amar as pessoas, dar honra mais às pessoas do que a nós mesmos, ter uma atitude de misericórdia e de compaixão. Então, no versículo 5 do capítulo 14 diz: a quem considera um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor abstém. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Se uma pessoa está inteiramente dentro da sua casa, por conta do coronavírus, não sai por absolutamente nada, não tem contato com nada, e outras pessoas saem. Algumas pessoas acham que essa nossa quarentena deve ser guardada mais pelas pessoas que são vulneráveis, que são idosos. A gente não precisa ficar discutindo isso em nome de Jesus. Cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. Esse não é motivo da gente ficar discutindo. E assim no versículo 10 diz: portanto, você que julga seu irmão, por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. E no 12 fala assim: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, esforcemos-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua, né? As bem-aventuranças falam: bem-aventurados aqueles que são conciliadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ao invés da gente ficar brigando por questões que não promovem paz, que não promove unidade, nós precisamos considerar as fraquezas uns dos outros, porque aqui no capítulo 14 de Romanos fala os fracos e os fortes. Será que eu sou fraca ou que eu sou forte? Não preciso me considerar superior aos outros, eu preciso promover unidade. Aqui na palavra de Deus fala: esforcemos em produzir a paz e a edificação mútua. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Capítulo 15, versículo 2. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Como está escrito: os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Veja, o versículo 5 do capítulo 15 diz: Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com só um coração, uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu isso lá para os cristãos da igreja de Roma, que estava havendo um partidarismo entre judeus e os gentios, mas isso serve para nós hoje.
Versículo 8 diz: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Olha só, Deus é um Deus de paz, é um Deus que pretende unir as pessoas e que todos creiam que Jesus Cristo é o Senhor, tá? E aí Paulo, no capítulo 15, ele fala que ele é ministro dos gentios, que ele foi construído para pregar o evangelho àqueles a quem inicialmente não era direcionada a salvação. Ele veio trabalhar para que todos conheçam a Jesus e o aceitem. Lembra que na primeira aula eu falei para vocês que é uma carta que começa com a saudação inicial e termina com a saudação final, que toda carta tem uma estrutura. Ele fala quem é o que está escrevendo o remetente, para quem é endereçada. Ele fala, ele começa com uma oração, com uma saudação. Ele tem uma estrutura que tem o conteúdo da carta, o objetivo, quais são os destaques da carta, e depois ele termina com a saudação. O capítulo 16, ele termina saudando várias pessoas que estão em Roma, tá? Naquela carta. E ele faz algumas recomendações. Então eu quero ler para vocês o versículo 17 do capítulo 16. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e coloquem obstáculo ao serviço que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas para os seus próprios apetites. Então ele fala que hoje também nós temos pessoas que só querem criticar as decisões do pastor, criticar as decisões da liderança, ou às vezes nem pessoas que são nem membros da igreja. Você abre um vídeo no YouTube de pregadores que vêm debater contra o dízimo, que vêm debater a necessidade de a gente pertencer ao corpo de Cristo, a uma igreja. Tem pessoas que só vêm para desunir, para aproveitar da fraqueza dos fracos e trazer desunião. Aí o apóstolo Paulo fala, afasta. Se esses que conhecem a verdade de Deus estão promovendo discórdia e desunião, afasta deles. É um primeiro momento, a gente precisa orar por essas pessoas, procurar promover a paz. Mas se eles continuarem trazendo essas divisões, afastem-se deles. Aí ele fala, todos têm ouvido a falar da obediência de vocês, cristãos de Roma, né? Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. E aí, Paulo termina, né, dizendo do quanto que ele tem afeto por aqueles cristãos. Ele é um profeta de Deus. Ele fala pelo meio do Espírito Santo. Eu quero que nós também sejamos aqueles que estão escrevendo Atos 29:8. Que as pessoas olhem em nós e vejam pessoas que estão cumprindo o seu dom, o seu ministério, com amor, né? Eu tenho um temor tão grande, porque eu sei que Deus me deu o dom de ensino, entre outros, né? Mas esse é o que mais destaca e arde meu coração de amor. Eu tenho medo de fazer a obra de Deus relaxadamente, porque eu vou prestar conta diante de Deus daquilo que Deus me deu, dos meus dons. Se eu os enterrei, né? Aqui fala do dom de misericórdia, do dom de administração. Ele fala, nós vamos lá em Coríntios também, Efésios, alguns dons, mas ele fala sobre o dom de profetizar, o dom de servir, o dom de dar ânimo às pessoas. Quantos de nós temos esses dons e enterramos? Pela preguiça, pelo desânimo. E quantas pessoas que o fazem de forma relaxada, só para o pastor ver, só para os irmãos verem. Eu hoje não quero bater papo nem me considerar superior a ninguém, mas eu quero falar do grande temor que eu tenho, né? A minha discipuladora, a pastora Ana Paula, que ela é diretora da escola, ela não está fiscalizando os meus vídeos, mas Deus está vendo. E eu quero fazer com muito amor. Eu quero que vocês se sintam amados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, através de mim, tá? E vamos estudar a palavra de Deus com zelo, com amor e, acima de tudo, colocar em prática.
tá? Eu amo vocês, estou com muita saudade das nossas aulas presenciais. Próxima aula, primeira carta aos Coríntios. Aguardem!